Bem, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe nessa noite, né? E esses dias eu estava vendo um texto. Eita, vai chorar, meu menino. Esses dias eu estava vendo um texto do Chico e eu achei ele muito interessante e resolvi falar sobre ele para a gente encerrar as nossas atividades nesse salão, né? E o tema é este, né? Cristo nasceu quando? Onde? Dia 25 de dezembro é o dia em que se comemora o nascimento de Jesus, né? Todo mundo sabe, aí fica aquele clima maravilhoso, né? Todo mundo de bem com todo mundo em paz, o clima, a atmosfera que nos envolve muda muito. Se a gente perguntar, né? Se nós perguntássemos quando e onde Jesus nasceu, a grande maioria dos cristãos responderia que ele nasceu há cerca de 2000 anos em Belém. Tá? Mas, em verdade, o que importa o tempo se existem inúmeras almas em cujo seio ele ainda não reina, o Senhor ainda não reina. Então, há 2000 anos, como é dito que ele nasceu há 2000 anos atrás, nós ainda, como a Romana disse na prece, nós estamos aqui para encontrar Jesus, para senti-lo em nós, em nosso coração. Tá? Muitos corações ainda são semelhantes às hospedarias de Belém. Como é que é na época do nascimento de Jesus? Como é que estavam as hospedarias de Belém? Todas lotadas, todas fechando as portas para José e Maria, para o nascimento de Jesus. Todas fechadas, né? Sob essa ligação de estarem lotadas. E aí, José e Maria foram até a estrebaria e lá nasceu Jesus, que foi colocado na manjedoura, como a gente todo ano vê, né, essa história, e ela nos comove muito. Tá? Jesus teve então como berço somente uma estrebaria pobre, junto dos animais e na companhia afetuosa dos seus pais humildes. Ainda hoje, quando Jesus bate às portas dos nossos corações, encontra os nossos corações lotados, como as estrebarias, como as estalagens, né, de Belém. Encontra os nossos corações lotados pelos interesses pelos pessoais, pelo egoísmo, pelo orgulho e pelo desejo de conquistas materiais, não sobrando nenhum espaço para ele. E o chamado dele ocorre todos os dias. Todos os dias Jesus nos chama para trabalhar na sua seara, para seguir os passos dele, né? Mas muitas vezes os nossos corações ainda estão fechados, estão lotados, né? Como as hospedarias de Belém estão lotados. Aí, não, Jesus não pode entrar aqui porque está cheio de coisa. A gente está preocupado com o dinheiro que a gente tem que ganhar, a gente está preocupado com isso, com aquilo, a gente está preocupado com alguma coisa que a gente quer para nós, né? Colocando em prática o egoísmo que a gente ouve aqui, tanto que é a chaga da humanidade, certo? O orgulho, né? Não, eu não vou fazer isso não, porque eu vou ficar meio assim diante dos outros, não é? Tá? E aí, se a gente perguntasse com sinceridade, se o Cristo nasceu em nós, talvez a gente perceba
que nós não temos permitido esse nascimento em nós. Tá? Aquele que não sentiu em seu íntimo a influência do Cristo, ignora em virtude que ele, em verdade, né, que ele nasceu. Porque se a gente não sente Jesus em nós, se o nascimento dele não nos tocou, é como se ele não tivesse nascido, não é? Aí a gente vai então fazer algumas perguntas a nós mesmos e para a gente responder intimamente. Cristo nasceu? Quando? Onde? Onde Cristo nasceu? Aí a gente vai lá para Belém, há 2000 anos atrás, né? E o que esse nascimento trouxe para a gente. Que influência está exercendo em nós o nascimento dele? A gente acha muito bonito a história do nascimento do Cristo, lá atrás, né? Tudo o que ele veio trazer, tudo o que ele representou, tanto que o nosso tempo foi dividido, né? Antes e depois do Cristo. O nascimento dele foi realmente um marco. Mas o que isso está influenciando em nós? O que isso está trazendo para nós? O que está mudando em nós o nascimento dele? Qual a relação que existe entre o nascimento dele e a nossa vida no momento atual? De que forma nós estamos vivendo? Eu sempre que eu falo alguma coisa aqui, eu falo que o Evangelho de Jesus é o nosso manual de sobrevivência. Só que a gente não consulta o nosso manual de sobrevivência, né? Ali a gente encontra resposta para tudo o que a gente precisa, mas a gente não consulta. E quando a gente consulta, aquilo que a gente encontra ali, a gente pensa, eu não vou fazer isso porque vai mudar aquilo que eu estou fazendo, eu vou ter que fazer mudanças, e eu não quero fazer mudanças. Quando essas mudanças vão nos trazer bastante benefício, mas a gente não quer mudar, a gente ainda é muito refratário às mudanças, a gente não quer mudar, né? Mas ali no Evangelho tem tudo o que a gente precisa para a gente resolver todas as nossas pendências, todas. Tá? Será que nós já conseguimos entender e vivenciar a boa nova que ele veio nos trazer? Será que a gente consegue vivenciar o Evangelho de Jesus da forma como ele veio trazer para a gente? Eu lembro da última palestra que o Alexandre Lucas fez aqui, que ele falou de Jesus, né? E que a gente fala que a gente é cristão, que a gente segue Jesus, mas a gente não sabe nem a história dele direito. A gente sabe a história do nascimento, da morte dele, mas tudo que ele veio trazer a gente ainda não sabe com certeza. E aí, o trecho que eu me inspirei para pegar, para falar sobre Jesus hoje, é Onde Jesus Nasceu, segundo Chico Xavier. Eu achei fantástico, porque isso vem de encontro com a gente, né? Se a gente perguntar para Maria de Magdala onde e quando nasceu Jesus, e ela nos responderá: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual até então jamais sonhara. Foi lá que Jesus nasceu para Maria de Magdala, quando ele tocou o seu coração e modificou a sua vida. Tá? E se a gente perguntar para Francisco de Assis quando é que Jesus nasceu, sobre o nascimento dele, ele vai nos responder: ele nasceu no dia em que na Praça de Assis
entreguei minha bolsa, minhas roupas, até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente Ele é a fonte inesgotável de amor. Também modificando, né? A gente sabe que Francisco de Assis, de uma família muito abastada, e ele teve que entregar tudo, ele entregou tudo para poder seguir Jesus. Então foi ali que Jesus nasceu para Francisco de Assis. Se a gente perguntar para Pedro, quando é que Jesus nasceu? Ele vai responder que Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Né? Quando Jesus disse a Pedro que antes que o galo cantasse ele iria negá-lo por 3 vezes, ele ficou meio que indignado. Como que eu vou negar o mestre, né? E aí ele negou 3 vezes. Então, quando ele negou a terceira vez em que o galo cantou, a consciência dele acusou. E foi ali então que Jesus nasceu para Pedro. E Paulo de Tarso? Quando Jesus nasceu para Paulo de Tarso? Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por intensa luz, me deixou cego. Pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Essa transformação de Paulo às portas de Damasco é de uma grandiosidade para a gente. Olha quando Jesus nasceu para ele. Ele era perseguidor dos cristãos. Ele perseguia, ele, sabe, defendendo a lei que ele participava como senhor, né, da lei. Ele perseguia os cristãos. E no momento em que ele visualiza Jesus, e que Jesus pergunta por que ele persegue, ele cai em si e ele modifica. E ele passa a ser um dos maiores divulgadores da Boa Nova, dos ensinos de Jesus. Ele viaja para muitos lugares e como a gente disse, né, naquela época, era a pé. Era a pé. E ele foi fundando igrejas em vários lugares. Olha a transformação de Paulo quando Jesus nasceu em seu coração. Né? Se a gente perguntar para Joana de Cusa onde e quando nasceu Jesus, ela vai nos responder: Jesus nasceu no dia em que, amarrado ao poste do circo em Roma, eu ouvi o povo gritar: negue, negue. E o soldado com a tocha acesa dizendo: este teu Cristo ensinou-lhe apenas a morrer? Foi nesse instante que, sentindo o fogo subir pelo meu corpo, pude com toda certeza e sinceridade dizer: não me ensinou só isso, Jesus ensinou-me também a amar você. Olha a resposta que ela deu para o soldado. Ele me ensinou a amar você. Ele estava ali acendendo a fogueira, né, para queimá-la. E ela não negou Jesus. E foi ali que Jesus nasceu para Joana de Cusa. E para Tomé, se a gente perguntar para Tomé, quando é que Jesus nasceu? Tá? Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, Tomé não acreditava que Jesus iria voltar ali, né? E ele pediu para que ele tocasse as suas feridas. E foi ali que Tomé caiu em si e Jesus então nasceu em seu coração. E para a mulher da Samaria, né? O
que ela sabe sobre o nascimento de Jesus. E ela nos responde o seguinte: Jesus nasceu junto à fonte de Jacó, na tarde em que me pediu de beber e me disse: mulher, eu posso te dar a água viva que sacia toda a sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde eu soube que Jesus era realmente um profeta de Deus e lhe pedi: Senhor, dá-me dessa água. Olha quantas vezes Jesus nos oferece essa água durante a nossa existência. E a gente não aceita a água que Jesus está nos oferecendo para a nossa melhoria, para a gente estar bem, né? Para a gente seguir a nossa jornada rumo à nossa evolução, amparados por Ele. Ele está sempre junto de nós. Está aqui, sempre estendendo a mão. Quando a gente tropeça, quando a gente cai, Ele está ali. Levanta, meu filho. E a gente, muitas vezes, nem sente a presença dEle junto de nós, né? Se a gente perguntar para João Batista, quando se deu o nascimento de Jesus, ele vai nos responder que Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me para que eu o batizasse. E ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi que chegara o momento dele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. A gente sabe que João Batista veio precedeu na divulgação, no preparo para a chegada de Jesus. Então, quando Jesus pede para que ele batize ali no Rio Jordão, ele percebe que era a hora dele recuar para Jesus, avançar para Jesus, trazer todo o seu ensinamento para a gente. E foi aí que Jesus nasceu para João Batista. E Lázaro, né? Como é que Lázaro nos responderia? Ele nos responderia que Jesus nasceu em Betânia na tarde em que visitou o meu túmulo e disse: Lázaro, levanta. Neste momento compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. A gente sabe que a ressurreição de Jesus veio nos mostrar que o nosso espírito é eterno, né? Que a gente vai voltar aqui quantas vezes for necessário para que a gente possa atingir a nossa perfeição, aquela perfeição que ele disse no Evangelho: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Mas a gente não consegue numa só existência atingir essa perfeição. A gente ainda é cheio de defeito, a gente ainda é cheio de vícios que a gente precisa modificar, né? Então, às vezes a gente vem numa existência para exercitar a nossa paciência, porque a gente é muito impaciente, a gente precisa trabalhar essa paciência. A gente veio para exercitar a nossa bondade. E, às vezes, em uma existência, a gente consegue uma, duas virtudes, melhorar, não atingir a perfeição, mas melhorar as nossas virtudes, né? E aí a ressurreição dele, então, veio nos ensinar isso. O nosso espírito é eterno. A gente está aqui agora de passagem, né? Nesse mundo de provas e expiações, ainda passando por essa transição para se tornar um mundo de regeneração. E essa regeneração tem que ser nossa, porque a Terra, né, é a Terra. Quem está sobre ela é que tem que melhorar para ela se tornar melhor, né? Então é isso. Se a gente perguntar para Judas Iscariotes, quando se deu o nascimento de Jesus, ele vai nos responder que Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos.
A gente sabe que Judas entregou Jesus pelas 34 moedas, né? E ele valorizava muito a parte financeira, o dinheiro. E como a gente viu lá no começo, quantas vezes o nosso coração está fechado porque a gente está correndo atrás dele, né? Do dinheiro. E aí a gente não deixa espaço para Jesus em nosso coração. E para Bezerra de Menezes, nosso trabalhador incansável da nossa casa aqui, nos nossos tratamentos, se a gente perguntasse para ele, ele vai dizer o seguinte: Jesus nasceu no dia em que descia as escadas da Federação Espírita Brasileira e um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi sua misericórdia e seu imenso amor pelas criaturas. Esse episódio de Bezerra de Menezes é muito bonito, né? Que essa pessoa, esse homem, ele foi procurar ajuda com Bezerra, e Bezerra perguntou se ele acreditava, né, em Maria, e deu um abraço, recebeu um abraço, né? E com esse abraço ele se modificou. Então, isso para o Bezerra foi um marco, né? Porque ele sentiu ali todo o amor que Jesus fala para que a gente tenha. E finalmente, se a gente perguntar para Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, quando é que nasceu Jesus, o que ela vai nos responder? Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram os focos de luzes guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Quer dizer, ela recebeu Jesus, cuidou dele até que ele, né, se tornou adulto e veio trazer todos esses ensinamentos. Ela tinha consciência de que ela ia passar por tudo que ela passou. E Jesus, então, nasceu nesse instante, né? Aí, esse foi o testemunho do passado, né? Do nascimento de Jesus no coração de cada uma dessas pessoas que eu citei aqui. E tal é o testemunho do presente, dado por corações que deixam de ser, né? Deixam de ser aqueles homens antigos e deixam eles deixam de ser quais as hospedarias de Belém, que estavam fechadas, lotadas, mas eles deixam que Jesus entre em seu coração, né? Lá não havia lugar para o nascimento de Jesus, mas através do Evangelho, através do conhecimento, se transformaram pela humildade de perceber que naquela manjedoura onde Jesus foi colocado, ele veio trazer para a gente o amor sublime da mais pura e santa de todas as mães. E ele converteu no berço do Redentor do mundo. Então Jesus veio nessa humildade. Uma vez eu li um texto, por que Jesus nasceu lá? Por que ele não nasceu numa casa, né, numa hospedaria, como a gente vê aqui? Porque ele tinha como teto o céu, mostrando que ele é para o mundo todo, para a humanidade toda. Ele não é para um lugar, ele está em todos os lugares, né? Se a gente já se permite banhar pelas águas do Evangelho, a gente então permite que Jesus nasça em nosso coração.
Porque muitas vezes a gente só procura por Jesus, a gente só procura por Deus, né? Que nos enviou Jesus, quando as coisas estão ruins, quando a gente está sofrendo, quando a gente está com algum problema. Meu Deus, me ajuda, Jesus, tenha piedade, não é? A gente procura. Aí quando tudo se resolve, quando tudo está bem, a gente não lembra nem de agradecer a ajuda que a gente teve. Tá? Então, se a gente já se permite banhar pelas águas do Evangelho, a gente então permite que Jesus nasça em nosso coração. A gente vai deixar que as vibrações dele cheguem ao nosso espírito e espalhem o perfume da sua presença na senda por onde a gente avança em busca da nossa vida. A gente vai refazer mentalmente o caminho percorrido desde que a sinfonia da Boa Nova te alcançou e propõe-te a viver a mensagem do Mestre, que é o teu modelo e guia, Jesus. Então, ele finalmente nascerá em nós. Né? Quando a gente fizer esse percurso, aí a gente deixa que Jesus nasça em nosso coração, certo? Na palestra do Alexandre, ele fala, né, de Jesus, como a gente viu aqui no final, que ele é o nosso modelo e guia. Jesus é o nosso modelo e guia. Mas a gente não segue o nosso modelo e o nosso guia como a gente deveria. Se a gente, o que a gente pode entender por modelo, né? Seria uma forma típica para reproduzir ou imitar. Para os pintores, eles têm o modelo, a figura a ser copiada, né? Uma referência. Na moda, os modelos são padrões de beleza e tudo mais. Mas entender Jesus como modelo é perceber em seus atos, em suas atitudes, na maneira como procedeu nesta ou naquela situação, uma referência atemporal a ser imitada. A gente faz isso? Não. A gente não faz ainda. A gente ainda está engatinhando. A gente até tenta, mas ainda falta muito, né? Quando Jesus proclama heróico, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, o que é que ele nos diz com isso? Percebam minha mansidão ao enfrentar as adversidades da vida. Nas adversidades da vida a gente se revolta. A gente às vezes até blasfema, né? Tem gente que até blasfema e fala contra Deus e fala contra Jesus. Jesus não. Ele disse para a gente observar a mansidão dele nessas adversidades. Mire-se na minha humildade, virtude que já tenho conquistada para que vocês construam a sua. Em outra feita, quando nos momentos finais da sua vida na terra, pede ao Pai que compreenda os que o estavam assassinando. Ele exemplifica o perdão incondicional. Nas entrelinhas, a gente pode ler: inspirem-se no meu exemplo. Estou compreendendo, perdoando aqueles que me matam. Façam o mesmo. E o que nós vamos entender por guia? Ele é o nosso modelo e guia. Guia é aquele que aponta o caminho, que conduz, que aconselha. E o Cristo sempre foi o guia por excelência, mostrando-nos todos os caminhos seguros, alertando-nos sobre as trilhas incertas e perigosas. Jesus estava sendo guia quando disse: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o servo de todos. Ele apontava assim o caminho da grandeza do Espírito, a grandeza de quem serve. Ao recitar as bem-aventuranças, ele deixa claro que as consequências de quem tomasse o caminho da misericórdia, do pacifismo e pureza de coração,
Finalmente, coroando sua missão como guia e modelo, deixa-nos seu maior mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como é que Jesus nos amou? Incondicionalmente. Eu te amo porque você faz alguma coisa de bom para mim. Eu te amo porque você é bonito, eu te amo porque você é isso, porque é aquilo. Nós estamos impondo condições. Jesus não impôs condições a ninguém. Jesus amou, independente de credo, de raça, de cor, de religião. Ele amou. E é assim que ele pede para que nós nos amemos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como guia lúcido indica o caminho seguro do amor. Como modelo irretocável sugere-nos que nos inspiremos em sua forma de amar, na maneira sublime com que amou a humanidade inteira. Então, gente, quando é que a gente vai deixar Jesus nascer em nossos corações? A gente precisa parar as nossas arestas. A gente precisa deixar o orgulho de lado, a gente precisa deixar a vaidade, a gente precisa cultivar a nossa humildade, a gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a não julgar, a gente precisa aprender tanta coisa. Por isso que eu falo que a gente tem que voltar aqui um monte de vezes ainda, porque a gente tem muito que acertar, a gente tem muito que aprender. E não é numa existência só que a gente consegue. A gente ainda precisa voltar várias vezes para que a gente possa evoluir, para que a gente possa chegar mais próximo de Jesus, para que a gente possa senti-lo em nosso coração em toda a sua plenitude, sentir todo o amor que ele tem por nós, porque ele, já disse que ele não vai deixar que nenhuma ovelha se perca. E aí, nós somos as ovelhas. A gente precisa, então, atender ao bom pastor, A gente tem que ter, tá? Então, vamos procurar urgentemente fazer com que ele nasça, porque quando isso acontecer, nós teremos finalmente, verdadeiramente encontrado a luz de todos os nossos caminhos. Esse é o encerramento da mensagem do Chico. A gente vai encontrar a solução para tudo que a gente procura. A gente vai conseguir amar incondicionalmente. E quando a gente coloca em prática a lei de amor que Jesus veio nos trazer, quanta coisa a gente resolve, Porque se a gente for analisar, quando a gente sofre, vamos procurar um motivo. É porque a gente se decepcionou com alguém, é porque alguém fez alguma coisa que a gente não gostou, não é? E Jesus pede para a gente amar incondicionalmente. Então é isso. Que Jesus nos abençoe. Que Ele permaneça em nosso coração sempre, sempre, mas principalmente, que Ele está sempre junto de nós. Que a gente possa sentir, que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que Ele veio nos ensinar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Vamos sentir Jesus em nós. Vamos deixar Ele nascer no nosso coração. Que Ele nos abençoe sempre.